Bem-vindo a mais um episódio do canal Legado de Valor. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Se nos episódios anteriores eu te mostrei algumas das principais empresas que eu já tenho na minha carteira de longo prazo, no episódio de hoje eu quero te mostrar as EGRs, as empresas geradoras de riqueza que não estão na minha carteira. Empresas de altíssima qualidade e que no futuro eu posso incluir na carteira. E olha, são negócios que realmente chamam a minha atenção. Essas empresas têm tudo aquilo que a gente busca quando quer acumular um patrimônio em moeda forte no longo prazo. Previsibilidade, crescimento de receita, lucro, altos retornos sobre o capital empregado, vantagens competitivas relevantes e uma gestão que sabe exatamente o que está fazendo. Em outras palavras, todas as empresas que eu vou te mostrar aqui, eu acredito profundamente que vão prosperar muito nos próximos anos. Elas devem multiplicar o capital do acionista que tenha paciência de segurá-las em carteira por vários e vários anos. Além disso, nesse episódio, a gente vai comentar duas polêmicas que não param de movimentar o noticiário político e econômico, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A primeira delas é a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir o atual presidente do Fed, o Jay Powell. Trump vem fazendo várias declarações à imprensa criticando o trabalho do Powell como presidente do Fed, dizendo que ele está sempre atrasado e que diversos cortes de juros já deveriam ter ocorrido esse ano. Trump ainda acusou o Powell de sabotar a economia americana e de estar envolvido em corrupção nas reformas que estão sendo realizadas na sede do Banco Central em Washington. E a nossa segunda polêmica envolve a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de restabelecer o decreto do aumento do IOF, que já tinha sido derrubado pelo Congresso. Lembra que o governo Lula instituiu um decreto que aumentava o imposto alguns meses atrás? Pois é, o Congresso derrubou o decreto e o governo recorreu ao Supremo para rever a decisão. E em mais uma decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o decreto deve ser restituído. Portanto, o IOF volta a subir. Então, como você pode ver, a gente tem muita coisa para conversar no episódio de hoje. Só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: documentar toda a minha jornada de construção de patrimônio, investindo no maior e mais promissor mercado do mundo, mercado americano. Eu tenho uma filosofia de investimentos muito simples que foi formulada ao longo dos últimos anos, depois de muitos erros e acertos. Eu compro todos os meses ações de empresas extraordinárias. E diferentemente da maioria dos investidores, eu não tenho pressa para vender essas ações. Na verdade, o meu objetivo é segurá-las pelo maior tempo possível, usufruindo do efeito dos juros compostos ao longo do tempo, conforme elas vão crescendo. E quando eu falo empresas extraordinárias, eu estou me referindo às melhores e mais relevantes empresas do mundo. Empresas que não prometem algum dia entregar resultado. Elas já deram certo, elas já entregam resultado hoje. Estou falando de negócios extremamente bem geridos, que conseguem crescer a receita e os lucros ao longo do tempo, enquanto pagam proventos ou recompram ações. Negócios extremamente previsíveis, com baixa ciclicidade e vantagens competitivas brutais. Meu primeiro aporte nessa carteira de investimentos, que hoje é pública aqui no canal, foi em abril de 2022. Eu comprei $1.020 em 3 ações que eu carrego até hoje, e conforme eu fui estudando as empresas listadas nos Estados Unidos, eu fui ficando cada vez mais fascinado por esse mercado e passei a incluir outros ativos na carteira. Desde então, eu não parei mais de aportar. Hoje a carteira já conta com mais de $116 mil. Desses, mais de $22.500 são ganhos obtidos com a valorização dos ativos e proventos recebidos. E conforme os resultados crescem, eu fico cada vez mais motivado a continuar acumulando mais ativos e dar sequência a esse projeto. O objetivo é conseguir acumular o maior patrimônio possível nas próximas décadas e, quando chegar a hora, viver de renda em moeda forte. Nesse meio de tempo eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo com a minha carteira de forma 100% transparente, através de vídeos semanais aqui do canal. Então, se você quiser acompanhar minha jornada de perto, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações.
Ah, e se você quiser aprender tudo sobre a minha filosofia de investimentos e como montar uma carteira de longo prazo igual a minha no mercado americano, eu preparei um mini curso completo para você. Foram os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Eu vou estar deixando o link na descrição. Aproveita porque esse conteúdo é gratuito e, na minha humilde opinião, ele está melhor do que 99% dos conteúdos pagos que você vai encontrar por aí sobre investimentos. Bom, agora que a apresentação já foi feita, vamos ao conteúdo do vídeo. Para analisar essas empresas que a gente vai ver hoje, eu vou usar a plataforma Torino, uma ferramenta que eu mesmo idealizei e desenvolvi do zero junto com o meu sócio. A Torino nasceu com um objetivo muito claro: facilitar a vida do investidor iniciante. Diferente de outras plataformas que entregam os dados em tabelas confusas e desorganizadas, aqui é tudo muito visual. É bater o olho nos gráficos e já entender se a empresa é boa ou não. Além da análise de ações, você também pode cadastrar a tua carteira e acompanhar o desempenho dela por lá. E para quem quer ir além, tem ferramentas mais avançadas como a Verônica, que é uma inteligência artificial que a gente criou, que analisa empresas automaticamente, e a aba de portfólios, que permite simular cenários de longo prazo com diferentes combinações de ativos. É bem legal. E o melhor, a Torino vai estar sempre em evolução. A gente está o tempo todo adicionando recursos novos com base nos feedbacks de vocês. Tenho certeza que esse projeto é o meu xodó, tá? Eu adoro mexer nele. Se você quiser testar, é o primeiro link aqui na descrição. É bem baratinho, custa menos de R$1 por dia. Lembrando que você tem 7 dias para testar sem nenhum compromisso. A primeira empresa que nós vamos analisar aqui é a Netflix. Poucas empresas no mundo representam tão bem a transição de um setor inteiro como a Netflix. Ela não apenas se adaptou ao streaming, ela o criou. E mais do que isso, ela reinventou completamente a forma como bilhões de pessoas consomem entretenimento. A Netflix foi fundada em 1997 como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio. Um modelo tradicional, simples, mas com uma diferença fundamental: não havia multa por atraso. Isso já mostrava uma obsessão pela experiência do cliente, que se manteria como parte aí do DNA da empresa. Em 2007, ela se antecipou a todo o mercado ao lançar o seu serviço de streaming, e de lá para cá ela transformou o setor de mídia global. A Blockbuster sumiu. A televisão por assinatura em completa decadência. A forma como as pessoas consomem vídeo totalmente moldada pela interface, algoritmo e catálogo da Netflix. O modelo da Netflix é baseado em assinaturas mensais com diferentes faixas de preço, sem anúncios, com anúncios, múltiplos perfis. Até pouco tempo, a sua única fonte de receita era esse valor fixo cobrado dos assinantes. E mesmo assim, ela já era um negócio altamente lucrativo. Mas isso começou a mudar. A entrada do plano com anúncios marca uma nova fase. E ela é importante por 2 motivos. Em primeiro lugar, ela amplia a base de usuários, atingindo uma faixa de renda mais baixa, né? Vamos imaginar o seguinte: quem não consegue pagar o plano sem anúncios, paga o plano com anúncios e vira assinante da Netflix. E em segundo lugar, ela consegue ganhar mais dinheiro com cada usuário, especialmente com os planos que têm anúncios. Isso acontece porque os anunciantes pagam caro para aparecer na Netflix, já que ela consegue mostrar os anúncios segmentados. Em outras palavras, ela consegue mostrar o anúncio certo para a pessoa certa, com base nos dados de uso da plataforma. É uma forma muito eficiente de monetizar. Mesmo quem paga pouco ainda gera uma boa receita para a empresa. Ou seja, agora a Netflix monetiza o usuário em 2 pontas: mensalidade e publicidade. Agora vamos falar sobre a vantagem que essa empresa tem. Muita gente pensa que a vantagem competitiva da Netflix está no conteúdo, mas isso é só parte da história. Na verdade, o maior diferencial competitivo da Netflix está em 3 frentes. Em primeiro lugar, está o efeito de rede algorítmico. Cada minuto que você assiste alimenta o algoritmo. Isso mantém a relevância das sugestões, eleva o engajamento e melhora a experiência do usuário. É um loop contínuo. Em segundo lugar, está a escala global de produção. A Netflix é o único estúdio de conteúdo original do mundo com presença simultânea em quase todos os países do planeta. Ela pode lançar uma série coreana e virar um sucesso global no mesmo dia. Nenhum outro estúdio tem esse alcance, nem mesmo a Amazon Prime, a Apple TV ou a HBO Max. Isso dá uma vantagem de custo para a empresa, pois o conteúdo é amortizado numa base gigantesca. Em terceiro e último lugar está o maior banco de dados de comportamento audiovisual do mundo.
ela sabe exatamente o que as pessoas assistem, em que minuto elas abandonam uma série, quais são os atores que mantêm o engajamento mais alto. Isso permite acertar na mosca quando ela produz conteúdo. Pensa que ela só precisa acertar grande poucas vezes. Séries como Stranger Things, Round Six, Uma Casa de Papel, geram bilhões de dólares para a empresa. Vamos dar uma olhada aqui nos números da Netflix. Então vamos lá, olha a receita da Netflix, olha essa curva de receita, cara. Trimestre após trimestre, a receita vem crescendo, tá? Aqui, ó, eu ainda tô sendo bonzinho, eu tô anualizando a receita, né? Então eu pego sempre o acumulado dos últimos 12 meses. Mas vamos pegar aqui, ó, o dado bruto trimestral para você enxergar que não é muito diferente. Olha isso, cara. Imagine você ter uma empresa que todo trimestre tá faturando ali, tá faturando um pouquinho mais. Fora que a receita nos últimos 10 anos, ó, ela vem crescendo a 21% ao ano em média, tá? Esse ritmo, sim, ele tá caindo, veja, a gente tem aqui uma receita nos últimos 5 anos de 13%, nos últimos 2 anos também, por volta de 13%. Ainda assim, cara, é excepcional, é brutal. Outra coisa que me chama a atenção é esse lucro. Olha o lucro líquido da Netflix. Olha como a partir de 2017, a empresa sempre foi lucrativa, tá? Sempre. Mas a partir de 2017, a gente começou a ver uma transformação radical aqui. O lucro saiu de 337 milhões, base anualizada, tá? Um ano, para 9,27 bilhões. É insano, tá? É um negócio assim realmente insano. Aí a gente olha para a geração de caixa dela, ó. Ela é uma empresa que está se tornando cada vez mais operacionalmente eficiente, tá? Antes ela estava queimando bastante caixa aqui, ó. A partir de 2020 a empresa começou a gerar caixa e agora não para mais, né? E isso tem muito a ver, tá, com aquilo que a gente acabou de ver dos anúncios, tá? Quando você coloca anúncios, você melhora muito a tua eficiência operacional, você consegue ter um aproveitamento muito maior em cima de cada assinante. Pegar aqui os dados trimestrais anualizados para você enxergar uma coisa que eu acho muito legal na Netflix, que corrobora essa nossa ideia de que a empresa está se tornando cada vez mais eficiente. Olha a margem bruta da Netflix. Olha aqui, cara. Olha como ela vem crescendo, tá vendo? Desde 2012 a margem vem crescendo. 2017, 2018, 2020, 2021. No último trimestre, agora no primeiro trimestre de 2025, cara, a empresa simplesmente reportou uma margem bruta de 50%, uma margem operacional de 32% e uma margem de lucro, pasmem, 27%. Olha o crescimento. Pensar que alguns anos atrás a margem de lucro era de 6%. Então olha como essa empresa está ficando cada vez mais eficiente. E um negócio bem legal, tá, da Torino, são os KPIs, tá? KPIs, para quem não sabe, são Key Performance Indicators, tá? Seriam aí indicadores-chave de performance, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, a receita Netflix segmentada. A gente consegue ver a receita por região. Olha só que legal. Você consegue ver que a empresa está crescendo em todas as regiões, ó. Estados Unidos e Canadá. A receita vem crescendo aí por volta de 13% ao ano. Europa, Oriente Médio e África. A empresa vem crescendo a uma média de 11% ao ano. América Latina, ó, 16% ao ano. A gente tá bombando aí o crescimento da Netflix, tá? Aqui ela tá crescendo muito mais do que ela tá crescendo nos outros continentes. Vamos ver a Ásia. Ásia, 10,5% ao ano. Então assim, galera, é bem legal. Olha o número de assinantes. Olha como o número de assinantes vem crescendo. 5 anos atrás eles tinham 167 milhões de assinantes. Hoje eles têm 300 milhões de assinantes. Então dobrou praticamente a base de assinantes, tá? E muitos desses novos assinantes foram adicionados agora, ó, nesse último trimestre, tá? Ó, assinantes adicionados por região. A gente consegue ver aqui também que boa parte veio da Europa, Oriente Médio e África. Entenda o seguinte, a Netflix hoje não é só mais uma empresa de streaming, ela se tornou um verdadeiro ecossistema global de mídia, dados, tecnologia e produção original. E tudo isso com margens que os estúdios tradicionais dariam tudo para ter. A segunda empresa que eu quero te mostrar é a Cintas Corporation. A Cintas é o tipo de empresa que passa completamente despercebida para o investidor médio, mas que nos bastidores está presente no dia a dia de milhões de profissionais americanos. Ela não fabrica microchips, não desenvolve carros autônomos, não aparece em manchetes, mas entrega resultado ano após ano, há décadas. Se você é fã de empresas previsíveis que operam em nichos altamente lucrativos, com recorrência, né, aqueles contratos de longo prazo e margens crescentes, então senta aí, presta atenção que você vai gostar dessa.
A Cintas começou com lavagem de toalhas em 1929 e evoluiu para o que é hoje, a maior empresa de gestão de uniformes corporativos e serviços auxiliares dos Estados Unidos. Mas ela não vende uniformes. Ela opera no modelo de assinatura. As empresas clientes não compram os uniformes das Cintas, elas alugam por um contrato de longo prazo. E aí a Cintas faz tudo. Ela fabrica, entrega, coleta, lava, repara, substitui toda semana. Hoje, o portfólio da empresa vai muito além de uniformes. Ela trabalha com tapetes industriais, produtos para banheiro e cozinha, como sabonetes, papel toalha, equipamentos de segurança, como EPIs, detectores de fumaça, sistemas contra incêndio e treinamento de segurança ocupacional. Tudo isso com contratos recorrentes, faturamento semanal ou mensal e altíssima retenção de clientes. O modelo de negócio da empresa é muito legal. O cliente contrata e o serviço simplesmente roda sozinho. Toda semana, a Cintas passa lá com a sua minivan nos pontos de coleta dos uniformes, leva para lavar, entrega limpo, faz manutenção, renova, atualiza. Isso gera um modelo de receita semelhante ao de um SaaS, mas no mundo físico. Por exemplo, imagine uma rede de oficinas mecânicas com 400 unidades espalhadas pelos Estados Unidos. A Cintas fornece e cuida de todos os uniformes, tapetes, toalhas, extintores dessa rede semana após semana. Se essa empresa quiser mudar de fornecedor, ela precisa interromper toda uma cadeia operacional. É fricção pura. Isso cria uma vantagem competitiva, né, o chamado moat, brutal. E assim, as vantagens competitivas das Cintas são várias, na verdade. Em primeiro lugar, a gente tem essa rede logística a nível nacional, né? A empresa tem mais de 400 centros de distribuição estrategicamente posicionados, com eficiência semelhante aos da UPS. Entrega semanal garantida. Trocar isso é praticamente impossível para um novo concorrente. Em segundo lugar, está capilaridade e padronização. A Cintas atende mais de 1 milhão de empresas, de pequenas oficinas até conglomerados multinacionais. Isso dá uma escala que reduz o custo médio de cada item lavado, produzido, entregue. Os concorrentes não conseguem atingir essa eficiência. O terceiro, o custo de troca é elevadíssimo, né? Uma empresa que troca de fornecedor de uniforme precisa mudar o visual de todos os funcionários, alinhar a logística de coleta, adaptar tamanhos, estilos, qualidade. Ninguém faz isso com frequência. Isso gera uma retenção de cliente absurda em patamares superiores a 90%. E em quarto e último lugar, está o que eu acho mais sensacional, a baixa penetração em segmentos ainda gigantescos. Mesmo sendo líder, a Cintas ainda tem muito espaço para crescer. O mercado endereçável dela é estimado em mais de 50 bilhões só nos Estados Unidos, onde ela ainda tem cerca de 20% de market share. Vamos olhar os números da empresa e você vai ver por que eu gosto tanto dela. Então, primeiro, cara, olha o movimento do preço. Olha o que a ação da Cintas fez aí nos últimos anos. Vamos pegar aqui, ó, os últimos 5 anos. Cara, 5 anos a empresa subiu 223% em dólar. Nos últimos 10 anos ela subiu mais de 1000%, tá? E assim, quase todo ano foi de alta para Cintas. Nos últimos 20 anos, incríveis 2.415%. Então, é um negócio, galera, de doido, tá? Realmente um negócio de louco, assim. A gente não dá nada para uma empresa dessa, tá? Mas olha como ela é boa, olha como ela é lucrativa. Olha a receita, como vem crescendo aqui, ó. Ano após ano, desde 2005. Ó. A gente vê aqui um crescimento de cerca de 9% ao ano, tá? Nos últimos 10 anos. Olha o lucro líquido das Cintas. Olha só isso aqui. Olha que fantástico. Lucro com crescimento de 17% ao ano. A empresa também vem gerando muito caixa. Tá? O caixa vem crescendo aí, coisa de 15% ao ano. Se a gente pega métricas como o retorno sobre o capital empregado, né, o quão eficiente a empresa está se tornando, veja que essa métrica só cresce, as margens dela também, ó, só crescem. Ó. Margem bruta está nos patamares mais altos da história, margem operacionais também, margem de lucro também, tá? Você teve aqui alguns contextos bem pontuais em que a margem de lucro explodiu, mas falando de tendência aqui, ó, ela só vem aumentando e agora está nos maiores patamares da sua história. Então, em resumo, a Cintas não chama atenção, mas ela entrega resultado como poucas. É uma verdadeira EGR, previsível, escalável, rentável e com uma vantagem competitiva profunda. Ela opera num setor B2B, né, business to business, tradicional, onde a concorrência é limitada e o cliente raramente troca de fornecedor. É a EGR perfeita. A terceira empresa que eu quero te mostrar se chama Intuitive Surgical.
Imagine um setor inteiro da medicina sendo redefinido por uma única empresa. Não é uma farmacêutica com um novo medicamento, uma nova vacina, mas uma fabricante de hardware, software e serviços que mudou literalmente como as cirurgias são feitas no mundo todo. A Intuitive Surgical é dona do que provavelmente é o ecossistema cirúrgico mais sofisticado, defendido e escalável da história, o sistema Da Vinci. O Da Vinci é um sistema de cirurgia robótica assistida. Então ele permite que os médicos realizem procedimentos minimamente invasivos com uma precisão que seria impossível com as mãos humanas. Em vez de abrir grandes cortes, o cirurgião opera através de pequenas incisões, manipulando os braços do robô enquanto visualiza tudo numa interface 3D de altíssima definição. Ele é usado em milhares de hospitais para cirurgias de próstata, útero, intestino, rins, fígado, vesícula. Atualmente já é utilizado em cirurgias torácicas e cardíacas, embora seja uma minoria, além de procedimentos pediátricos. O resultado é menor tempo de internação, menos sangramento, menor dor, menos risco de infecção e uma recuperação muito mais rápida. Para os hospitais, isso significa menor custo total por paciente e maior giro de leito. Agora, se liga no modelo de negócios dessa empresa. A Intuitive criou um modelo perfeito. Primeiro, ela vende o seu robô. Cada robô tem um preço médio de 1,5 a 2 milhões de dólares. A instalação é complexa e exige treinamento médico profundo, não só sobre o robô, mas sobre o software que ele opera. A partir daí, a empresa faz venda contínua de instrumentos cirúrgicos descartáveis. Cada cirurgia requer pinças, tesouras e acessórios que duram um número limitado de usos. Sem contar a manutenção e atualização de software, que geram contratos contínuos de manutenção e serviços com receita recorrente. Esse modelo é uma versão cirúrgica do chamado Gillette Lâmina. Uma vez que o hospital compra o robô, ele fica preso ao ecossistema da Intuitive. Só ela fornece os instrumentos, peças e o software. As margens nos descartáveis chegam a ser maior do que nos sistemas. Isso gera uma receita recorrente massiva com altíssimo custo de troca para o cliente. Afinal, nenhum hospital quer substituir uma tecnologia que custou 2 milhões de dólares por equipamento e que já integra toda a sua equipe médica estruturada de treinamento e faturamento por procedimento. As vantagens competitivas são muitas, tá? Você tem o efeito rede, quanto mais cirurgiões treinados no Da Vinci, mais hospitais precisam tê-lo, tá? Para atrair esses talentos. Capilaridade global, então mais de 8 mil sistemas instalados no mundo, cada um é uma ilha ali de lock-in. Barreiras regulatórias, tá? Você tem equipamentos médicos que precisam de aprovação da FDA, né, agência americana, e de outras agências globais, então isso eleva o custo de entrada de concorrentes. Você tem o domínio de dados, então milhões de cirurgias realizadas viram dados clínicos utilizados para melhorar os produtos, nenhum concorrente tem esse volume. E por fim, a gente tem o pipeline de inovação contínua. A empresa já está testando plataformas de cirurgias flexíveis, IONS, novas gerações do Da Vinci, melhoras de inteligência artificial para suporte ao cirurgião e visão 3D aprimorada. Então olha só que legal os números da empresa para você ter uma ideia. Olha o gráfico de receita da Intuitive Surgical. Olha isso, cara. É insano, tá? Eu tô pegando aqui os dados anualizados. Se eu pegar os dados trimestrais, vocês vão ver que tem alguma ciclicidade, mas é quase uma reta para cima, tá? É quase uma linear. Vou pegar aqui ó, a receita trimestral. Nem parece, né, que você tem alguma ciclicidade aqui. Aí você tem, né, o lucro líquido, que também não para de crescer. Olha isso, olha essa curva de lucros. Você tem o fluxo de caixa livre, que também não para de crescer. Olha essa tendência de alta no fluxo de caixa livre. É uma empresa que tem muito caixa e pouquíssima dívida. Então ela tem, assim, um balanço patrimonial extremamente sólido, tá? Ela quase não tem dívida, ó. Caixa dela aqui bate 10 bi e a dívida zero. E assim, o que essa ação fez, tá, nos últimos anos é algo realmente insano, né? Você olha, por exemplo, nos últimos 5 anos, a empresa subiu 130%, nos últimos 10 anos foi uma alta de 827%, e se a gente pegar aqui desde o início, né, 2005, uma alta de 8.800%. O mais legal de tudo é que essa empresa ainda está no início da curva S, tá? Ou seja, o mercado global de cirurgia robótica ele é incipiente. A penetração dos robôs é forte em urologia, em ginecologia,
mas em outras especialidades ela ainda está engatinhando. A Intuitive Surgical tem tudo para se tornar uma gigante, tá? Ela está investindo pesado para expandir para cirurgias cardiovasculares e cirurgias torácicas, ok? Eu acho que ela tem tudo para colher aí décadas de adoção gradual em novos segmentos e regiões. A próxima empresa da nossa lista é a Salesforce. No mundo onde toda empresa está tentando vender mais, atender melhor, automatizar processos e entender o comportamento do cliente, a Salesforce está no centro. Ela não apenas criou o conceito moderno de CRM, né? Customer Relationship Management, mas foi pioneira na computação em nuvem como modelo de negócio. Ela transformou a forma como empresas se relacionam com tecnologia e ela está cada vez mais profundamente enraizada nas operações das maiores organizações do mundo. A Salesforce foi fundada em 99 por Mark Benioff, um ex-executivo da Oracle, com uma ideia ousada para a época: software como serviço. Enquanto o mundo ainda rodava sistemas instalados localmente, ela apostou na nuvem, acessível por navegador, com atualizações automáticas e cobrança mensal. Hoje, mais de 150 mil empresas usam a Salesforce. De pequenos negócios a gigantes como Amazon, Toyota, Adidas, Unilever, BBVA, American Express e até governos. O que a Salesforce faz? Originalmente, a empresa oferecia uma plataforma para gerenciar o relacionamento com o cliente. Leads, oportunidades, funis de vendas, histórico de interações. Mas com o tempo, ela se tornou muito mais do que isso. Hoje a Salesforce é um ecossistema completo de software empresarial, que cobre praticamente todos os departamentos. Gestão do funil de vendas, que daí entra o CRM raiz mesmo, atendimento ao cliente, suporte técnico, campanhas multicanal com automação, plataforma de e-commerce, visualização de dados e BI, comunicação, colaboração interna, integração de APIs entre vários sistemas, ferramentas de IA generativa e preditiva, e muito mais. Cada módulo se conecta aos demais. O cliente começa contratando um e aos poucos vai plugando novos braços da plataforma. Isso aumenta o ticket médio e prende o cliente no ecossistema da empresa. O modelo de negócio é o clássico SaaS, né? Que, como eu já falei, Software as a Service ou software como serviço. A receita recorrente é mensal ou anual, a cobrança é por usuário ou por volume de dados, o suporte, os upgrades, a manutenção estão todas inclusas. Os contratos geralmente são trianuais com cláusulas de expansão. Isso tudo gera altíssima previsibilidade de receita, retenção média acima de 90% e uma base sólida para expansão futura. Com aquisições recentes, a Salesforce se posiciona como um sistema operacional completo para empresas modernas. O crescimento não vem só de vender para novos clientes, vem de vender mais para os clientes atuais. A Salesforce se tornou tão crítica para as empresas que muitas não conseguem mais operar sem ela. Vamos ver alguns números para você entender o que eu estou dizendo. Então, olha só. Olha a evolução da receita dessa empresa, pessoal. Isso sim é uma linear, tá? É uma reta para cima. Tá mais para uma exponencial, né, do que uma curva linear. Cara, olha isso. Você não tem um trimestre sequer de queda na receita. Eu estou pegando os dados anualizados. Então, estou facilitando o jogo para ela, mas vamos pegar os dados trimestrais aqui e você vai ver que não foge muito disso. Você tem essa mesma evolução sem um único trimestre de queda. Não, minto, achei um aqui. Achei dois. 2 trimestres de queda. Agora, olha o fluxo de caixa livre. Olha isso, galera. Olha como a empresa vem crescendo o seu fluxo de caixa ano após ano. Tá? É outro ascendente. Se a gente pegar aqui o fluxo de caixa livre por ação, vocês vão perceber que ele é mais ou menos parecido, então não tem nenhuma diluição, tá? A gente consegue ver isso aqui pelas ações em circulação. E ela é a única empresa que a gente tem aqui que tá barata. Todas as outras que eu tô mostrando para você, tá, não estão baratas em termos de valuation. A Salesforce é a única, cara. A gente pega aqui o rendimento do fluxo de caixa livre, que é o quanto a empresa consegue gerar de caixa efetivamente para o acionista, divididos pelo valor de mercado dela, e veja que esse número só vem crescendo. Quanto mais alto ele estiver, mais barata está a empresa, tá? Ó, ele está nos mesmos patamares, cara, lá de 2008, 2009. Então, assim, é impressionante como o mercado parece que não acordou para essa empresa, tá? Assim, ela gerou um retorno muito legal. Se a gente pegar aqui o preço, nos últimos 10 anos, ela gerou um retorno muito legal.
Não é aquela empresa explosiva que vai dar 1000%, tá? Mas é uma empresa que eu gosto bastante. Acho que tem um potencial aí tremendo para subir muito mais do que subiu nessa última década, nessa próxima década, tá? Ainda mais se você compra com uma margem de segurança aí, né? A estes níveis de preço. E já que a gente já está falando de SaaS, vamos para a próxima empresa, a Intuit. Sabe aquele ditado, as duas únicas certezas da vida são a morte e os impostos? Pois é, a Intuit entendeu isso melhor do que ninguém e construiu um império em cima da burocracia fiscal e da necessidade de controle financeiro. Com uma abordagem inteligente, amigável e extremamente focada em UX, né, experiência do usuário, ela se tornou sinônimo de gestão financeira pessoal e empresarial nos Estados Unidos. Se você acredita que empresas com produto essencial, recorrente e difícil de substituir são as que mais geram valor, a Intuit vai te agradar. Mas o que essa empresa faz e por que ela é tão relevante? A Intuit é dona de algumas das marcas mais utilizadas por indivíduos e pequenos empresários nos Estados Unidos. A TurboTax, tá, que é um software líder para declaração de imposto de renda para pessoa física. QuickBooks, a plataforma de contabilidade para pequenos e médios negócios. Ela é dona também da Credit Karma, plataforma gratuita de pontuação de crédito e educação financeira. E a MailChimp, que foi uma aquisição recente, que é uma empresa de e-mail marketing. Também atua como CRM, né? Tem automações ali para pequenas empresas usarem. Com essas marcas, a Intuit cobre todo o processo fiscal anual da pessoa física, toda a contabilidade operacional do pequeno empreendedor, toda a comunicação digital da pequena empresa e toda a análise de crédito e gestão financeira básica do cidadão americano comum. Você percebe o padrão? Ela é uma plataforma de vida financeira completa. E melhor, com produtos que conversam entre si, gerando sinergia de dados e fidelização. Modelo de negócio, assinatura com upsell e recorrência pura. A Intuit opera no modelo clássico, SaaS mais monetização transacional. O TurboTax é gratuito nas versões básicas, mas ele cobra pelas funções mais sofisticadas. E no meio dos processos de declaração, os upsells são feitos com maestria. O QuickBooks é baseado na assinatura mensal com módulos, folha, pagamento, CRM, estoque, etc. E o Credit Karma é gratuito, mas gera receita via leads comissionados para cartões de crédito, empréstimos e financiamentos. O MailChimp tem plano freemium e escalabilidade conforme a base de clientes da empresa cresce. Todos esses produtos, cara, criam o que a gente chama de muralha de hábito. O cliente ele vai ficando cada vez mais propício a usar o serviço. Quanto mais tempo ele fica, mais difícil é ele sair. E a cada ano ele paga mais. A vantagem competitiva da empresa é justamente a complexidade regulatória. A declaração de impostos nos Estados Unidos é tão confusa que a maioria das empresas prefere usar o TurboTax a fazer isso sozinha. O software guia o usuário, faz perguntas inteligentes e entrega segurança. Todo ano as regras mudam e a Intuit atualiza o software para você. Isso vira um motivo automático para você renovar. Entre outras vantagens competitivas, a gente pode citar a rede de contadores, né, e profissionais. Muitos contadores americanos recomendam o uso da plataforma. Outros atuam diretamente dentro dela, criando um ecossistema de serviços. Lock-in contábil e fiscal. O QuickBook armazena todos os dados financeiros da empresa, contas, notas, folha, histórico de vendas, histórico de compras. Trocar isso é um pesadelo para as pequenas e médias empresas. E a IA financeira, né? Ela está aplicando inteligência artificial para previsões de fluxo de caixa, categorização de gastos, sugestão de deduções pessoais e automação de lançamentos. Recentemente, cara, ela lançou Intuit Assist, o seu copiloto de IA generativa integrado em todos os produtos. Então, olha a curva de receita da Intuit. Olha que fantástico isso aqui. Desde 1992, a empresa vem gerando receita recorrente e crescente. Olha o lucro líquido também. Vocês vão ver que ele só vem crescendo aí ao longo dos últimos anos. Ó. Os últimos 10 anos ele vem crescendo 14% ao ano. Aí a gente pega dividendos. Ó. A empresa paga dividendos para vocês que gostam dos dividendos, os dividendos crescentes. Você tem ações em circulação cada vez menores, tá? Essa é uma política de recompra de ações da Intuit, isso gera mais valor para o acionista, tá? Quer ver uma coisa? Se a gente pegar aqui o fluxo de caixa livre, a gente vai ver que nos últimos 5 anos, ó, ela gerou
20% de crescimento ao ano. E por fim, vamos falar da Broadcom. A Broadcom é o tipo de empresa gigantesca. Hoje ela vale mais de $1 trilhão e ela está por trás de tudo, mas quase ninguém conhece. Ela está presente em iPhones, roteadores, data centers, operadoras de telecom, servidores, switches, firewalls, storages, carros e até chips militares. Se você está acessando o Wi-Fi ou usando a internet agora, você provavelmente passou por algum chip da Broadcom no meio do caminho. Mas o que realmente torna a Broadcom uma EGR especial não é só o que ela faz, é como ela faz. Com margens altíssimas, gestão extremamente disciplinada e uma cultura de eficiência de capital que parece coisa de Berkshire Hathaway, tá? Parece coisa de Warren Buffett. Mas afinal, o que essa empresa faz? A Broadcom é uma gigante no setor de tecnologia com 2 segmentos principais: semicondutores, que são 70% da receita, e software empresarial, que é 30% da receita. Ou seja, a Broadcom está tanto no hardware, que move a internet, quanto no software, que mantém ele rodando. Ele é a espinha dorsal da era digital. Diferente de players como Nvidia e AMD, que operam no mercado altamente competitivo de GPUs, a Broadcom se posiciona em nichos menos sexys, mas com barreiras altíssimas, ciclos longos e clientes dependentes. Ela fabrica chips sob medida para grandes clientes como Apple, Cisco, Google, Meta. Os ciclos de projeto duram anos, com contratos longos e margens gordas. No software, ela atua em infraestrutura legada. Para grandes empresas, onde trocar de fornecedor é praticamente inviável. Isso gera altíssima previsibilidade e uma margem competitiva raríssima em tecnologia. Ela tem um lock-in profundo combinado com um ROI gigantesco. Vamos dar uma olhada nos números da empresa. Olha a receita da Broadcom. Olha este crescimento, cara. Tô pegando aqui os últimos 15 anos. É realmente sensacional de ver como a receita saiu de 4 bi para 54 bi em questão de 10 anos. Se a gente pegar o fluxo de caixa livre, né, o quanto ela gera efetivamente de caixa, a gente vê aqui que ao longo dos últimos 5 anos vem crescendo 17% ao ano. Olha essa curva de geração de caixa. E olha o que a ação está fazendo, né? Vamos ver o preço aqui da Broadcom. Pegando os últimos 5 anos, subiu quase 1000% nos últimos 5 anos. E nos últimos 10 anos, subiu coisa de 2.600%. Então é realmente brutal. Acho que fica nítida a enorme qualidade dessa empresa. Uma verdadeira EGR. E para fechar o nosso episódio, vamos falar de 2 polêmicas importantes. Nas últimas semanas, o presidente Donald Trump voltou a mirar em Jay Powell, atual presidente do Fed. A narrativa começou quando ele sugeriu a possibilidade de demitir o Powell, criticando ele por não reduzir as taxas de juro rapidamente e em grande escala. Logo em seguida, o Trump usou o argumento da polêmica reforma de 2,5 bilhões de dólares na sede do Fed, insinuando irregularidades e sugerindo que isso justificaria uma demissão. O fato é que ele nem sequer pode demitir Powell a menos que comprove negligência ou má conduta grave, condição exigida por lei desde 1935. A simples menção desse cenário já causou turbulência. Os juros dos títulos de 30 anos subiram, o dólar oscilou e as ações recuaram temporariamente. Isso demonstra que a mera ameaça já gera instabilidade. Mas o mais grave é o ataque à independência do Fed, né? Algo fundamental no funcionamento de economias maduras. Essa autonomia existe justamente para evitar que políticos usem o Banco Central como ferramenta eleitoral, pegando atalhos inflacionários por querer parecer eficaz. Até grandes nomes da economia americana, como o Jamie Dimon, né, o CEO do JP Morgan, e o David Solomon, que é o CEO do Goldman Sachs, já alertaram sobre o risco de politização da política monetária. Trump não pode demitir Powell, ele só conseguiu acionar o barulho. Para minar o Fed, ele tenta pintar a reforma da sede como fraude, mas o resultado é um ambiente de desconfiança institucional. Acredite, em economia, o que fortalece os Estados Unidos é segurança jurídica e respeito às instituições. Atacar isso é um erro estratégico. E aqui no Brasil, outra polêmica que impacta diretamente quem investe no exterior. Nessa quarta-feira, dia 16 de julho, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu restabelecer o decreto que aumenta o IOF, elevando a alíquota de 0,38% para 1,1%. O detalhe é que esse decreto foi derrubado pelo Congresso, com votação expressiva de 383 deputados a 98. Ou seja, uma decisão
monocrática, tomada por um ministro sem qualquer consulta ao legislativo, sobrepôs a vontade de 517 parlamentares democraticamente eleitos. Se isso resolveu o que o Congresso decidiu, então me diga, para que serve o parlamento? A consequência direta é óbvia. A volta da alíquota maior torna mais caro enviar dinheiro para investir no exterior. E pior, quem garante que não vai continuar subindo? Se foi de 0,38 para 1,1 e antes já chegou a 3,5%, por que não pode chegar a 5, ou a 10, ou a 20%? Já pensou deixar R$20 de cada 100 para pagar imposto só para mandar o dinheiro para o exterior? É um assinte, né? E expõe o quanto as nossas regras podem mudar com uma simples canetada. Só reforça o motivo de dolarizar patrimônio e investir em plataformas que protejam o seu patrimônio da instabilidade jurídica. Então, resumindo, nos Estados Unidos, Trump tenta interferir no Fed com acusações de corrupção e ameaças, mesmo sabendo que não tem base legal para isso. O resultado, instabilidade, perda de credibilidade. No Brasil, um ministro do STF anula uma decisão do Congresso e restabelece o imposto sem diálogo ou debate, tornando a vida do investidor ainda mais incerta. É nesse ambiente que a gente reforça a importância de visão de longo prazo, diversificação e previsibilidade. Quem investe no exterior, mesmo com custo menor, enfrenta menos risco regulatório. É algo que deveria ser óbvio, mas a política brasileira nos força a lembrar disso toda semana. Se você concorda, deixa o teu like, compartilha com quem investe no exterior e bora seguir de olho nessas EGRs que a gente analisou, porque a longo prazo, firmeza e disciplina é o que leva ao legado de valor. Um grande abraço e até o próximo episódio.